Boa noite, senhoras e senhores. Antes de passar a palavra para o Ricardo, deixa-me fazer umas palavras que eu gostaria de ter feito essas palavras na abertura da 10ª Semana de Cultura Popular, na terça-feira. Ninguém sabe o duro que esses rapazes, o Tarcísio, o André e o Rubem Reis, eles deram para que se efetivasse tanto a 10ª Semana de Cultura Popular, como também o terceiro Seminário de Economia da Cultura. Então, para a gente da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos da Universidade Federal de Uberlândia, pela terceira vez, estar nessa parceria, para a gente, acima de tudo, é necessário, precioso, uma forma ativa e altiva de estarmos pensando e dialogando a questão das culturas. Foi exatamente, talvez, um desses encontros lá na Licul, com o Rubem, que saiu esse assunto da sexta-feira, digamos, nada básica, ok, depois de uma apresentação teatral, aí com o espetáculo comemorativo dos 20 anos, né, do Pontapé de Teatro. Então, teria uma conversa sobre linearidades. E, na realidade, então, Ricardo, contando um pouco como as coisas aconteceram. E na hora eu me lembrei muito do Gilberto Gil, que naquele disco maravilhoso, talvez um dos primeiros discos ecológicos à moda do Gil, que a gente poderia dizer, que é então Refazenda, ele tem uma letra de canção chamada Jeca Total. E eu falei, simplesmente do nada, metáfora com metáfora, né? Então tá, Jeca Tatu ou Jeca Total, e assim ficou esse nosso encontro. Então, na realidade, o nosso grande convidado é você, Ricardo Aleixo, e vamos dialogar então com essa plateia, mas de qualquer forma, eu acho um tema bastante instigante, porque eu tenho visto que, por exemplo, está acontecendo, pelo menos na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, onde eu também dou aulas, os estudantes de cidades como Monte Alegre de Minas, ou então Coromandel, eles se preocuparem com esse assunto do legado da cultura caipira, que talvez a gente poderia dizer que estaria hoje um novo sertanejo, e que faz a gente pensar como que isso tudo, né, aconteceu. A gente pegar então aquele mapa da Paulistânia, que a gente poderia dizer, né, que o Alfredo L. Júnior faz, que tem um pouco de Minas, tem um pouco de Goiás, tem um pouco de São Paulo, e tem triângulo no meio, né, sem dúvida alguma. Então, a metáfora do Gil é muito saborosa, porque ele já fala naquele gesto, né, de emancipação do Jeca Tatu, curado, não mais doente, e sendo então o Jeca Total. E aí é um barato, né, porque o Gil constrói aqueles versos, né, dizendo, negando, e ele termina com o nome do Jorge Salomão, né, que é um sertanejo do interior da Bahia, que se torna um grande poeta e que se torna uma personalidade assim, especial dentro da cultura literária e que é como se fosse, então, essa síntese aí do Jeca Tatu ao Jeca Total, então, o Jorge Salomão. E para mim, esse universo todo, ele respira muito populismo, sabe? Eu acho que principalmente dentro da cultura de massa, com essa cultura popular. Mas vamos lá.
meu amigo, passe teu recado, por favor. Eu estava gostando tanto de te ouvir, porque me dava tempo de organizar as ideias diante de tanta coisa que a gente viu e ouviu. Boa noite a vocês. É um prazer estar aqui. É a segunda vez que eu venho ao Uberlândia. A primeira eu vim como integrante da Companhia CAP de dança, um espetáculo Quilombos Urbanos. E foi uma daquelas passagens rápidas, né? Era um momento inaugural na cultura de Minas em que se faziam foi quando se começou a fazer as temporadas de espetáculos no interior e os espetáculos do interior a circular também em Belo Horizonte. Então é um momento muito bonito. 99 até 2003 nós fizemos esse trajeto e foi bastante rico para mim, pessoalmente, poder entender um pouco aquela Minas que eu conheci só dos livros, entendê-la em sua circulação sanguínea, a partir do contato com os artistas. A gente chegava e tinha a oportunidade de conviver por alguns dias, por meio de oficinas, palestras. Então, é isso, é um prazer muito grande estar aqui. Mas confesso que estou atordoado ainda, não só pelo cansaço, eu tenho brincado com os amigos dizendo que 2014 não acabou, 2016 já começou. Isso tem a ver, obviamente, com o tema do seminário. Esse mote que me parece bastante inspirado, bastante forte politicamente, que é o da necessidade de passarmos da sobrevivência para a existência. Parece tão absurdo que nós, brasileiros, tenhamos que discutir isso ainda, em 2015. Né? A dificuldade dos profissionais da arte e da cultura de sobreviver dignamente. Porque sobrevive-se, mas a dignidade tem sido um tópico cada vez mais fugidio quando nós falamos da possibilidade de quem instaura e faz circular signos e símbolos não poder viver do modo mais digno daquilo que faz. E essa discussão não é uma discussão sobre linguagem, não é um mero jogo de palavras quando a gente relaciona verbo e verba. É mais do que isso, né? E em termos de mundialização do capital, é dito a exaustão o quanto nós que produzimos signos e símbolos é que produzimos o grande capital. Então nós acabamos entrando como matéria-prima barata, e o que a gente faz também já vem com uma tarja que define sua validade exatamente para que outras demandas surjam, para que outros objetos circulem no lugar daqueles objetos que nós fizemos circular. O problema é que, com relação à arte e à cultura, nem tudo é renovável, nem tudo é reciclável. Há informações que vão se perdendo a partir exatamente do processo velocíssimo de urbanização, essa globalização que indistingue fronteiras, o que num sentido é bom, mas que torna tudo pasteurizado. O que é que se pode colocar no lugar daquilo que é dado como descartável com tanta velocidade? Daí a importância da remissão ao Brasil profundo, ao que muitos chamam de Brasil profundo. E que, como você fez, ainda que rapidamente, o recorte quanto a esses dois JECAs, ao JECA Tatu e ao JECA Total, isso me parece de fato uma grande e boa metáfora para pensar o lugar da cultura como espaço de resistência também. Não resistência naquele sentido defensivo de quem se vê ameaçado, mas no sentido da produção de discursos e práticas que sejam ativos, uma resistência ativa, de quem se coloca no mundo a partir de uma perspectiva de quem inaugura esse mundo simbolicamente, tantas quantas sejam as vezes em que faz soar sua palavra, em que faz mover seu corpo, em que se produzem os filmes, em que se escrevem os livros. Essa luta cotidiana, muitas vezes invisível,
é o nosso substrato mais forte, né? E aí é importante lembrar quem é o Jeca Tatu na perspectiva de seu autor. Ele surge a partir de uma demanda não literária, mas política e social, né? Porque era preciso, de acordo com o Monteiro Lobato, chamar a atenção das autoridades para o problema do homem sertanejo, que era completamente excluído de qualquer benefício do processo civilizatório, conforme isso era pensado na virada do século XIX para o século XX. Então isso aparece na série Urupês, e essa imagem desse homem completamente fragilizado pela falta, por aquilo que se veria depois que era falta de infraestrutura, falta de educação, falta de saúde, falta de tudo isso que ainda falta tanto hoje. Mas de algum modo o Jeca Total ainda era uma vítima. Ele ainda estava colocado ali como um sujeito que, por sua ignorância, se via às voltas com todas as mazelas de uma sociedade que já começava a se fechar sobre seu próprio umbigo. Esse processo de individualização extrema que a gente verifica nas últimas décadas, ele tem seus inícios no século XIX, exatamente com essa propensão da elite brasileira de não se reconhecendo nos brasileiros, de puxar sempre, de tentar sempre buscar modelos externos. Isso que ela se tornou a elite brasileira, econômica, cultural, ela se tornou uma caricatura da caricatura de si mesma. É tão curioso, eu acho engraçado quando conheço brasileiros que moram, graças ao meu trabalho, eu tenho viajado bastante para fora do país, e encontro brasileiros, alguns deles que aqui tinham um discurso, quando moravam aqui, tinham um discurso bastante preconceituoso até com relação à cultura popular, e lá eles viram sambistas, eles só falta cocola no pescoço, mas é uma virada de posição com relação ao Brasil que nada tem a ver com a postura pioneira dos modernistas. Não é um Villa-Lobos descobrindo na França a possibilidade das sonoridades amazônicas em termos orquestrais. Não é nada disso. É o Quilori. Eles vão lá e descobrem que ser brasileiro é falar de determinada forma, é tudo aquilo que era portanto, matéria de riso e galhofa da parte deles, passa a ser um elemento simbólico que permite a sobrevivência emocional e muitas vezes econômico-financeira em lugares hostis a brasileiros. A gente que não é daquele lugar e em alguns lugares especialmente a brasileiros. E daí a gente salta para o Jeca Total. Eu peço licença para ler o texto da lírica do Gilberto Gil. Eu tenho defendido a ideia de lírica em lugar de letra, porque me parece cada vez mais absurdo que algo que é exatamente para ser cantado e não para ser lido silenciosamente seja chamado de letra. Então, eu vou chamar de lírica numa remissão à antiguidade, aos inícios da poesia, do modo como a gente a conhece hoje. Jeca Total deve ser Jeca Tatu, presente, passado, representante da gente no Senado em plena sessão, defendendo um projeto que eleva o teto salarial no sertão. Jeca Total deve ser Jeca Tatu, doente curado, representante da gente na sala, defronte da televisão, assistindo Gabriela viver tantas cores, dores da emancipação. Jeca Total deve ser Jeca Tatu, um ente querido, representante da gente no Olimpo da imaginação, imaginacionando o que seria a criação de um ditado dito popular, mito da mitologia brasileira, Jeca Total. Jeca Total deve ser Jeca Tatu, um tempo perdido. Interessante a maneira do tempo ter perdição, quer dizer, se perder no decorrer da história, glória, decadência, memória. Era de Aquários ou mera ilusão? Jeca Total deve ser Jeca Tatu, Jorge Salomão. Jeca Total, Jeca Tatu, Jeca Total, Jeca Tatu, Jeca Tatu, Jeca Total, Jeca Tatu, Jeca Total.
A extrema genialidade do Gil se mostra do princípio ao fim desse texto sem fim, porque poderia continuar, né? Se pensar o que é que acontece com o Brasil do interior, desde a década de 1970, com um deslocamento muitas vezes radical em termos de geração da informação. Muitas das coisas mais interessantes que são feitas em arte e cultura no Brasil não foram feitas, não foram gestadas, não foram pensadas no Rio de Janeiro, em São Paulo e nesse lugar sofrido chamado Belo Horizonte, porque é perto demais e longe demais ao mesmo tempo de Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, nós podemos falar tranquilamente que não trabalhamos mais com a ideia de centro e periferia com relação à arte e cultura. Muitos lugares, os artistas, cientistas, enfim, pessoas que trabalham com a criação, com o pensamento, têm como opção de vida, opção existencial e política, abandonar os grandes centros e não só ir em busca de uma vida mais tranquila, mas ajudar na formação de novas gerações. Isso é um fenômeno da cultura brasileira das últimas décadas e que vai ter ainda mais consequências do que já podemos perceber. E o Gil, o modo carinhoso como ele... Eu fiz questão de ler e não de cantar ou de disparar aqui uma gravação, porque a melodia tem esse poder de nos afastar para um lugar tão confortável que muitas vezes o texto se perde, né? A pertinência do texto se perde. E me comoveu muito pensar aqui que é com extremo carinho que o Gil fala do Jeca Tatu. Em nenhum momento ele está falando da superação dialética do Jeca Tatu. Nem disso ele fala. O que ele fala é um ente querido, né, o Jeca Tatu. Ele fala explicitamente isso. É um ente querido e ele associa o Jeca Tatu, ele tira o Jeca desse lugar da cavucação, ele deixa de ser aquele fuçador de raízes, quando se tenta domesticar a cultura popular, e o coloca numa perspectiva rizomática, que é a de se abrir em sua busca de uma outra perspectiva de vida que passa não só por um papel como representante da gente, ele é um dos nossos, ele pode estar, portanto, num lugar como o Senado, não é? E ele está também no papel, o Gil está antevendo aqui aquilo que a gente só viu de alguns anos para cá com a propalada criação da nova classe média. Ele está ali diante da televisão assistindo uma adaptação, uma tradução intersemiótica, portanto, de um texto escrito para ser lido silenciosamente por Jorge Amado para a televisão. Então, eu acho que daí, desse ponto, já dá para a gente abrir para uma conversa, não porque eu não tenho o que dizer sobre isso, mas eu acho mais estimulante diante de tantas informações, e foi por isso que eu disse que eu estava atordoado, porque a gama de possibilidades de apreensão do que eu vi e ouvi aqui, ela é enorme, uma vez que a partir da adoção de um princípio linguístico, que é o sotaque, ele logo, esse princípio, esse conjunto de hábitos linguageiros, que é o sotaque, ele, no espetáculo de vocês, a quem eu parabenizo, ele foi não abandonado, mas sendo agenciado pelo corpo como um todo, e ao mesmo tempo sempre uma perspectiva aberta, e não uma perspectiva de tatu, uma perspectiva totalizante. Aí eu me lembrei do conceito criado pelo compositor Richard Wagner, no século XIX, a obra de arte total. De fato, é muito comovente, ao mesmo tempo instigante, do ponto de vista da tentativa de apreensão estrutural de um espetáculo, ver e ouvir a tentativa de preenchimento de todos os espaços possíveis, de todas as
categorias elas já não se sustentam estanques diante de algo como vocês fizeram. Espaço e tempo passam a ser a mesma categoria. Espaço ou tempo, tempo ou espaço. E isso feito a partir de um uso muito refinado daquilo que é hoje talvez um dos pontos mais fortes da arte no mundo. Eu posso falar do que eu tenho vivido, que eu participado de muitos festivais de poesia no mundo inteiro. Estive há 2 anos no México e lá eu participei do festival de poesia em voz alta. É um festival voltado para as poéticas da voz. Você tem desde xamãs até grupos folclóricos, como um grupo da Áustria, um duo chamado On of On Monophone, que trabalha só com palavras inventadas ou com palavras do inglês ou do alemão, que eles repetem infinitamente. E aquilo arrancava o pulso da plateia como se ela estivesse num concerto de rock. E por alguns momentos eu me vi imerso numa dessas situações aqui, porque mesmo quando a fala se aproximava, às vezes perigosamente, da caricatura, logo havia uma sutileza qualquer no plano vocal que apontava isso que eu chamei de risco como uma meta crítica. Quer dizer, ao mesmo tempo que apresenta o modelo, destrói o modelo, porque a corporalidade, a corpografia, como eu gosto de chamar, ela não aparecia como um dado isolado da vocalidade. Ela aparecia como um elemento complementar. E aqui eu me permito um pouco de teoria para falar da distinção entre oralidade e vocalidade. Segundo um dos pais fundadores das poéticas da voz, o suíço Paul Zumthor, faleceu em 1994. Ele foi um grande medievalista, foi dos primeiros estudiosos a pesquisar a fundo as origens da poesia enquanto arte vocal. Ele mostra as marcas de vocalidade na obra de Homero, por exemplo. Ele chega até a dizer que é possível que não tenha existido, de fato, um sujeito chamado Homero, e Homero pode ter sido apenas uma designação genérica para todo cego cantor que circulava pela Grécia num determinado período histórico. Hoje vai ter a apresentação de um Homero. Então, pouco importa que tenha existido um cidadão chamado Homero, mas o que importa é que toda essa grande obra que serve de alicerce para as poéticas do Ocidente, ela foi pensada e produzida para a voz do corpo. Não foi pensada e produzida para a leitura silenciosa. E isso tem, obviamente, várias implicações. Quando nós estamos conversando, uma conversa mais solta, afetiva, sem grandes preocupações conceituais, de demarcação de conceito, de território, nós estamos no âmbito da oralidade primária. Todo mundo, quando conversa com alguém, está no âmbito da oralidade primária. Quando nós passamos, como no caso de vocês, passaram de um texto de Guimarães Rosa, que é transformado em roteiro, que é, por sua vez, vocalizado e corporificado no espetáculo. Estamos aí na oralidade de segundo nível, oralidade secundária, porque tem um trânsito de um sistema de códigos para outro. E o terceiro nível, que é esse aqui. Cada vez que a gente faz uso de um equipamento elétrico ou eletrônico para amplificação, alteração ou armazenamento da voz, nós estamos no âmbito da oralidade terciária. E, obviamente, todos esses níveis, eles se interpenetram com a participação do corpo, porque tem uma frase que eu não me esqueço do Paul Zumthor, é de que o corpo tem que ser sempre considerado quando se traz a voz como um princípio composicional, porque voz sem corpo só é de Deus. Então é preciso sempre pensar que corpo é esse que é trazido
pela voz. De onde surge essa voz? Por onde ela passa para se colocar como materialidade, como fisicalidade, e o que é e por que meios ela traz o gestual. E aí eu achei muito rica a inserção de um dado que é um complicador para quem quer que deseje assistir um espetáculo como o de vocês, a partir de uma perspectiva nostálgica, de uma Minas Gerais, de um sertão. Essa perspectiva é o Atlântico Negro. As duas músicas de Cabo Verde, que são cantadas durante o espetáculo, elas, ao mesmo tempo que projetam o sertão para o mundo inteiro, né? O Rosa que dizia isso, o sertão é o mundo inteiro, mostra o pertencimento das Minas Gerais a esse grande universo ainda tão desconhecido que é o Atlântico Negro, que é o que Pierre Berger chamava nos anos 1940 e 50, ele falava em fluxo e refluxo. A vinda forçada dos africanos para o chamado Novo Mundo, e essas informações geradas já no trânsito, já no pleno mar-oceano, que voltam com o fim da abolição formal do trabalho escravo, voltam para determinados lugares do continente africano, especialmente o Benin, onde várias das manifestações culturais que só poderiam ter sido desenvolvidas no Brasil, ganharam lá outras reconfigurações. Tem o bairro brasileiro, tem Pomba Meu Boi, coisa assim. Aonde isso? No Benin, o antigo Daomé. Então eles têm várias práticas, tem uma história linda, é muito engraçada essa história, porque um pedreiro brasileiro conseguiu juntar dinheiro e voltar para... Não sei se ele tinha nascido lá, os seus pais que eram do Benin, aí ele foi contratado para fazer uma mesquita. Demorou muito tempo arregimentando os homens que pudessem trabalhar junto com ele, e aí quando ele termina, o contratante não ficou lá para acompanhar a obra. Quando terminou, para surpresa geral, ele tinha feito não uma mesquita, mas uma igreja barroca. Então essa ideia de deslocamento, ela é que marca a nossa experiência transatlântica. Ela é que marca, portanto, essa nossa capacidade de desenhar o sertão como sendo no mundo inteiro. A gente viu aqui hoje o Japão também. Eu li, eu encontrei uma matéria da década de 80, pouco... Bom, Glauber morreu em 81, foi isso? Glauber Rocha. 81. Então é de alguns anos antes, quando ele vem a Belo Horizonte pela segunda vez, porque Belo Horizonte é muito importante para a definição do programática do cinema novo, né? O Glauber dizia que a melhor revista de cinema, depois de Carreira de Cinema, era a revista de cinema feita em Belo Horizonte. Então ele vem aqui, de passagem para o Rio, por pouco ele não lança o cinema novo, o ideário do cinema novo em Belo Horizonte, né? Ele vai para o Rio, lança lá a ideia, e ele volta, poucos anos antes de morrer, com uma ideia fabulosa que já estava presente no livro dele, no Ribeirão, eu sempre esqueço o nome desse livro, em que ele fala que se cavarmos diretamente, olha a ideia da escavação aí, só que noutra perspectiva, se cavarmos a partir de Minas Gerais, nós vamos chegar no Japão. E isso eu vi aqui na opção que vocês fizeram pela uma sutileza dramatúrgica fabulosa, que é algo que existe no teatro no kabuki e em outras formas cênicas japonesas, que é a troca muito ágil de papéis. O personagem está sendo enunciado por uma voz outra, pela voz que pode ser do narrador, pode ser do coro, mas num dado momento ele próprio se afasta por meio unicamente da linguagem. Ele começa a falar dele de fora para dentro. Isso é uma característica muito forte, especialmente no teatro novo. E ver isso aparecer de um modo tão natural,
abre aspas, para o natural, me trouxe um conforto muito grande de poder receber todas as informações, essa gama de informações amalgamadas, como algo que, ao invés de me constranger, enquanto mineiro, a amar e valorizar as coisas de Minas, eu me senti convidado a participar de uma forma de rotação do mundo que é planetária e que apenas acontece em Minas Gerais. O modo de reordenar a postura, o lugar de Minas na geração e no espalhamento de informações sígnicas foi o que mais me comoveu. Quer dizer, um fato de muita inteligência estética que me traz comoção. E isso aí, para nós que somos leitores de Fernando Pessoa, não tem nenhum problema, nós entendemos perfeitamente isso. O que em mim sente já está pensando. E acho que isso é uma característica da nossa civilização, qualquer que seja o sentido que a palavra civilização tenha num país como o nosso, em contínua formação. Bom, para não falar demais, eu acho que paro por aqui, a gente conversa